Agora é o seguinte, a gente vai conversar sobre a importância da comunicação não violenta. Aliás, comunicação, gente, é algo que deveria ser foco. A gente deveria aprender isso na escola. Porque os relacionamentos, às vezes, vão por água abaixo por problema de comunicação. O marido fala uma coisa, a mulher entende outra. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra. E aí começa aquele atrito. Às vezes, essa comunicação errada é com o filho também. Às vezes, isso causa trauma. É muito sério. E a gente vai entender o que é uma comunicação não violenta. Com ela que entende, que é psicóloga, consultora educacional, Ana Lídia Fonseca Zerbinati. Seja muito bem-vinda. Ana Lídia, é uma alegria te receber. Igualmente. Sinta-se abraçada. Vamos sentar aqui pra gente conversar. Claro. Eu amo esse tema, sabe? Sim. Até porque eu sei, acho que todo mundo já passou por isso, né? Na própria pele, que comunicação tem que ser, assim, muito certinha, senão a gente acaba criando um problema grande, né? Sim, com certeza, Cláudia. E quando a gente fala de comunicação não violenta, muitas pessoas têm a impressão que não ser violento está relacionado com não ofender, não gritar. E aí as pessoas podem pensar, então eu já faço uma comunicação não violenta, porque eu não grito e eu não ofendo, né? Então, e a gente precisa entender que a comunicação não violenta, ela vai além de não gritar e ofender. Muitas vezes nós somos violentos na nossa forma de se comunicar quando a gente viola o espaço do outro, o direito do outro, a personalidade do outro. E como que isso aparece muitas vezes, né? A comunicação, a violência na comunicação, ela aparece às vezes através de um julgamento, aparece através de chantagens, manipulações. Eu posso estar falando calma, serena, mas a minha forma de colocar está induzindo a pessoa a se comportar só da forma como eu espero, sem eu levar em consideração também a necessidade do outro, né? Muito legal você falar isso, porque realmente tem muita gente com esse achismo, né? Poxa, eu não xingo, não grito, falo calmo, e aí o outro lado está tão machucado. E tem gente que até fala assim, eu não falo nada, eu fico mudo, não respondo, eu fico muda, não respondo nada. Até às vezes o silêncio é violento, né? Sim, exato, né? Eu costumo dizer que existe aquele silêncio punitivo, né? Eu não vou falar nada agora, mas a hora dele vai chegar, né? E aí eu fico guardando aquilo e aí quando a pessoa pergunta pra gente, você sabe, mas o que tá acontecendo? Como que você tá? Me conta. Não, você sabe o que você fez. Não, não é nada não, né? E isso é violento de diversas formas, porque gera na outra pessoa angústia, gera ansiedade e não gera uma mudança de comportamento, né? Então, isso também, o silêncio também pode ser violento nesse sentido, sim. A comunicação violenta, no caso, não assertiva, ela está relacionada a relacionamentos tóxicos? Pode estar relacionada, sim, a relacionamentos tóxicos, mas não necessariamente, né? Como eu disse, pode acontecer em qualquer situação, não necessariamente é uma pessoa que convive diariamente, né? Então, eu posso ter uma comunicação violenta no meu dia a dia com pessoas que eu nem tenho tanto contato, né? A minha forma de abordar as minhas necessidades, mas sim, pode estar relacionado com relacionamentos tóxicos a partir do momento que a pessoa faz essas manipulações, né? Dá pra gente perceber quando está tendo uma comunicação violenta? Sim, principalmente quando se trata dessa imposição da necessidade ou até mesmo dos julgamentos, né? Então, por exemplo, em casa, quando a gente chega em casa super cansado de um dia de trabalho, e aí a hora que a gente chega em casa a gente vê que tem... Que a mochila tá jogada, a mochila dos nossos filhos estão jogadas no meio da sala, o maridão deixou lá o sapato no meio da sala, e aí a primeira coisa que a gente tende a dizer ninguém me ajuda nessa casa, eu já pedi 1000 vezes, né? Eu já pedi 1000 vezes para vocês me ajudarem. Quantas vezes eu já falei que eu não quero a mochila ou o sapato jogado no meio da sala? Isso é violento a partir do momento, né, que a pessoa já está fazendo um julgamento ali. E ela está colocando uma frustração, né? A pessoa está colocando uma frustração dela ali naquela situação, sem levar em consideração toda a situação. Eu brinco que se a gente precisa pedir 1000 vezes alguma coisa, que a
gente está pedindo errado, né? Então, qual seria o jeito certo da gente comunicar essa frustração em relação a chegar e tá tudo fora do lugar? Essa pergunta vale ouro, né, Cláudia? Porque existem alguns passos para a gente poder olhar. Primeiro, observar a situação de um modo sem julgamento, né? Então, poxa, eu observei aqui que as coisas estão bagunçadas, eu cheguei em casa e tá tudo fora do lugar, né? E as pessoas sabem que o combinado é quando chegar eu tenho que colocar minha mochila pendurada, ou então que eu devo tirar o sapato, ele não deve ficar jogado lá no meio da sala, mas eu primeiro observo o julgamento. Eu não posso dizer se as pessoas fizeram isso, se meu filho está fazendo isso porque ele é um folgado, se meu marido ou a minha esposa faz porque não me respeita, né? Então, quando a gente passa para esse ponto, a gente não está mais observando a situação, a gente se coloca numa posição de juiz. Então, esse é o primeiro passo, a gente observar sem julgamento. Estou vendo que tem um sapato jogado, estou vendo que tem a mochila que está ali jogada, mas eu ainda não julgo sobre aquilo. O segundo ponto importante é identificar como a gente se sente, né? Nós temos muito costume de estar sempre voltados para o outro, né, Cláudia? Então, na hora da gente identificar como a situação, da gente observar ou avaliar a situação, é comum que a gente coloque a culpa no outro. Ah, mas o outro não faz isso, ninguém me ajuda, né? Se o outro falasse de uma forma mais saudável comigo, eu também poderia ser mais calma. Se vocês me ajudassem, eu não gritaria tanto. Mas eu preciso identificar como eu me sinto com aquilo. Por que a mochila jogada, que o sapato jogado me incomoda tanto, né? Então, o que acontece dentro de mim, naquela situação que eu fico irritada e eu acabo descontando a frustração no outro. Isso serve para qualquer situação, né? Então, me identificar, poxa, eu acho que eu fico assim porque eu estou cansada, porque eu me sinto frustrada. Então, é o meu sentimento. Me sinto frustrada enquanto mãe, enquanto pai, porque as regras não estão sendo seguidas, como eu me sinto. E a partir de como eu me sinto, um terceiro ponto é a gente olhar as nossas necessidades, o que eu preciso, né? Então, nós temos algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas nesse momento. Então, nesse momento eu preciso de ser respeitada, eu preciso de ter uma certa atenção para aquilo que está sendo colocado, né? Então, identificar quais são as nossas necessidades e, por último, pedir, né? Então, depois que eu fiz todo esse processo, que aí sim eu posso pedir. Então, uma forma mais assertiva nesse momento seria eu dizer, por exemplo, né? Olha, pessoal, eu estou muito cansada, eu cheguei cansada, eu sei que todos aqui também chegaram cansados, que às vezes é mais fácil jogar mesmo as coisas na sala, né? Porque a gente está todo mundo cansado de um dia de trabalho, de um dia de estudos, mas eu preciso muito que a gente entre num acordo. Então, eu estou colocando a minha necessidade. O que a gente pode fazer para que todo mundo consiga chegar e cumprir os combinados da casa, né? Então, será que vocês podem colocar, por gentileza, o sapato no lugar, ou até mesmo, né, a mochila pendurada e etc. Então, eu sensibilizo o outro também da minha necessidade, sem fazer um julgamento. Então, na verdade, a gente tem uma comunicação mais assertiva quando a gente fala do que a gente está sentindo. Sim. Exato. E não do que o outro deixou de fazer. Não do que o outro deixou de fazer. Então é aquela coisa assim, porque você nunca me elogia, porque você nunca me olha, porque... Não, eu posso falar, eu me sinto carente, eu me sinto não olhada, exatamente, exatamente, né? Então eu não preciso esperar o outro fazer para que eu possa ter uma comunicação mais assertiva. E muda isso no relacionamento? Muda muito, Cláudia. Principalmente, a gente costuma dizer também que para ter uma comunicação não violenta, não precisam as duas pessoas saberem das técnicas, não precisam as duas pessoas fazerem. Basta que uma pessoa esteja disposta e aberta para que o outro também se abra, né? Então, a mudança, ela não pode começar pelo outro. Como eu estava dizendo, às vezes a gente fica esperando. Quando ele fizer, quando ela fizer, eu vou mudar. Precisa começar por mim, né? A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar as nossas atitudes. E quando a gente muda as atitudes, a gente muda toda a contingência de relação que está acontecendo na casa. As pessoas, elas esperam já algumas atitudes da gente, mas a partir do momento que a gente surpreende tendo outras atitudes, a situação tende a mudar. Antigamente, eu não sei se hoje em dia isso acontece muito, mas eu ouvia muito os conselhos dos mais velhos que falavam assim, na hora de um atrito, na hora de uma briga, o ideal é respira,
dá uma volta, sai, dá umas 2 voltas no quarteirão, mas não briga de cabeça quente. Isso, de alguma forma, também não é violento? Porque você deixa o outro num vazio, assim, não, eu não quero falar sobre isso agora, eu vou dar uma volta, ou não, ou isso é assertivo? Mais ou menos. Se ele chega num ponto, como a gente estava dizendo anteriormente, que eu saio sem ter uma reflexão para isso, só para punir o outro com o meu silêncio, então sim, pode ser violento. Mas o silêncio, ele pode ser muito positivo a partir do momento que eu saio, como uma forma de gerenciar aquela minha raiva, aquela minha frustração naquele momento, né? Então, se eu saio, mas ao mesmo tempo eu reflito sobre aquilo, né? Eu faço um silêncio proativo, né? Proativo por quê? Porque eu estou ativamente refletindo de uma maneira lúcida e consciente sobre aquelas minhas atitudes. Então, se eu saio da situação, mas eu vou pensar sobre aquilo, e o pensar não é remoer, né? Porque também eu não posso ficar remoendo, porque isso vai piorar a coisa dentro de mim e fazer com que eu desconte mais tarde. Então, eu só estou postergando a violência com o outro, né? Mas a partir do momento que eu saio entendendo que naquela hora, qualquer coisa que eu disser vai ser errado, vai machucar o outro, então sim, esse silêncio pode ser muito benéfico para a relação. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, Cláudia, tô sentindo vontade da interação. Sim. Eu sei que de repente você tá aí na sua casa, né, tá cumprindo aí esse tempo mais quietinho, mais em casa, mas eu quero você participando. Aí eu quero exemplo prático. O que é que você fala pro seu marido que de repente ele não gosta, ou ele fala para você, você não gosta? Quero que você tire as suas dúvidas aqui, porque a dúvida de um é muito parecida com o outro e assim a gente vai aprendendo de forma geral. Sim, com certeza. E aí a gente volta já para você nos ajudar, tá bom? Combinado, Cláudia. Vamos? Pensando assim? Manda no 11 9 50 45 18 40, tá? Vou pedir para a produção já deixar meu celular aqui, que eu vou fazer isso agora em tempo real. Manda, que eu quero ver o que é que tá te incomodando aí no seu relacionamento, o que é que tá acontecendo que não tá tendo uma comunicação assertiva e tranquila. Continuar aprendendo sobre comunicação não violenta com a psicóloga e consultora educacional Ana Lídia Fonseca Zerbinati. Já temos perguntas, participações. Eu gosto muito desse tema, porque a convivência não é uma coisa fácil, né, Ana Lídia? É uma das coisas mais difíceis, né? Se relacionar envolve várias habilidades, né? A gente pensar sobre a gente pensar sobre o outro. Então, relacionamento é algo que é muito complicado. É verdade. E olha, a gente poder aprender com alguém como a Ana Lídia, que tem bastante experiência, é um grande privilégio. Sim. Então, muito obrigada a você pela sua participação. Quem ainda não mandou dá tempo, no 11 9 50 45 18 40. Não sei se a gente vai colocar no vídeo wall, mas vou começar aqui pelo meu celular mesmo, tá bom? Então, a primeira pergunta diz assim: olá, meu nome é Carol, eu tenho uma dúvida. Estou no estresse e muito sensível, parece que o mundo cai na minha cabeça. Como cuidar dos meus filhos me sentindo assim? Amei a pergunta. Muito boa pergunta, Cláudia. Carol, eu acho que eu costumo pensar, né? Como que a gente vai cuidar de outra pessoa se a gente não cuida da gente, né? É igual aquela ideia de viajar de avião. Então, eu não sei se os nossos telespectadores já viajaram de avião, mas tem um momento que quando a gente viaja de avião, que eles falam que a gente precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente, para só então ajudar outras pessoas, crianças, enfim. E nas nossas relações, principalmente quem cuida de outras pessoas, é a mesma coisa. Como eu vou cuidar do outro, né, se eu não estou respirando direito? Né? Então, Carol, procure ajuda, né? Procure cuidar de você. Se precisar de ajuda profissional, é sempre importante. Às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito em procurar uma ajuda profissional de um psicólogo, mas é sempre algo muito agradável, uma conversa, né? Algo que você pode, inclusive, para poder orientar como agir até mesmo com os filhos. Pensando na comunicação não violenta, vale para uma mãe, claro que respeitando a compreensão de acordo com a idade de cada filho, colocar seus sentimentos, por exemplo, falar: a mamãe não tá bem, a mamãe tá muito sensível, qualquer coisa a mamãe tem vontade de chorar ou de gritar, não é o que eu gostaria, não é assim que eu gostaria de ser com vocês, então eu peço que vocês ajudem também, que colaborem. Isso vale ou não? Sim, vale, não só pela questão da comunicação, principalmente quando a gente fala na educação, não só pela comunicação com a criança, mas até mesmo para dar um modelo de comunicação também para essa criança. Quando a gente começa a adotar essa postura de
expressar como a gente está se sentindo, a gente também começa a ensinar a criança a reconhecer essas emoções e valorizar as emoções dos outros, né? E levar isso em consideração na hora de se comunicar. Então, sim, mesmo sendo pequeno, a gente ter muito cuidado para não colocar algo no sentido de, como eu disse lá atrás, de manipular ou fazer com que o outro se sinta culpado, né? Tem isso também, isso né? é muito preocupante. Eu não posso virar e falar, olha, a mamãe está se sentindo muito triste porque você fez isso. Então, de novo, não posso voltar para o outro, né? Estou me sentindo triste por conta, lembra da observação, por conta da situação que aconteceu e não porque você fez, né? Então, sempre lembrar de quando a gente for se comunicar de uma maneira assertiva, nunca acusar o outro, né? E isso serve até mesmo para se comunicar com os pequenos, porque a culpa pode ser muito traumática também. Perfeito. Como a gente precisa aprender, né? Muito. Se a gente erra, a gente traumatiza. E aí a gente carrega a culpa de ter traumatizado e o filho vai traumatizado pro novo relacionamento dele. E aí vai fazendo aquela bola de neve. Sim, e a gente vai errar, Cláudia, não tem jeito. Todos nós erramos, eu tenho esses conhecimentos e erro várias vezes, mas até quando a gente erra, quando a gente começa a se conhecer um pouco melhor, a gente usa essa comunicação com a gente também, ficamos mais compassivos conosco, né? Então, eu posso pensar, eu erro e tudo bem errar, mas o que eu posso fazer a partir de agora, né? Eu reconheci, eu posso estar assistindo esse programa agora e perceber quantas coisas eu fiz que poderiam ter sido diferentes, mas que bom que você está tendo essa oportunidade de perceber isso nesse momento e começar uma nova etapa. Perfeito. Meu nome é Amanda, tenho 20 anos, fiz cursinho por 2 anos para passar em medicina. Ano passado, uma tia que não costuma conversar muito comigo, nem me vê sempre, entrou no meu quarto enquanto eu estudava e propôs que eu desistisse de medicina e prestasse odonto, tentando me convencer com argumentos em relação aos estudos e até mesmo questão financeira. Essa conversa me deixou muito mal. Isso é considerado uma conversa violenta ou eu fiquei chateada sem motivo? Sim, do ponto de vista da comunicação não violenta, sim, porque vamos olhar, é a tia da Amanda, né? Ela entra no quarto colocando ali uma frustração dela. Né? E aí ela já chega sem entender tudo o que está acontecendo. No ponto de vista da Amanda, ela já colocou a opinião dela, a tia da Amanda coloca a opinião dela, sem entender o que de fato a Amanda está sentindo, né? Então, talvez uma atitude mais assertiva para a tia da Amanda seria se colocar também no lugar dela. Com Percebi certeza. que você entrou, que você está ali trancada no quarto, aconteceu alguma coisa, estou aqui para ouvi-la, né? E do lado da Amanda, né, como ela não pode mudar o comportamento da tia, e como a gente estava dizendo, ela pode mudar o dela, entender qual é a necessidade por trás da tia dela. Né? Então, quando ela chega para fazer esse comentário, qual é a necessidade que está por trás? Como ela está se sentindo? Muito provavelmente ela está se sentindo, não garanto que seja isso, mas é provável que ela esteja se sentindo preocupada, que ela se sinta responsável em certa medida pela educação dela, né? E com isso, como a gente tem uma criação, né, nós tivemos uma criação que nos afastou desse formato de comunicação, a gente tende a achar que a gente expressa a nossa preocupação, que a gente expressa o nosso cuidado com o outro, mandando o outro fazer aquilo que a gente quer, né? Então, para a Amanda também ter esse olhar compassivo em relação à própria tia, né? Perfeito. Ai, eu vou dar um pitaco aqui. Por favor. Se não concordar, você fala. Mas eu queria só falar pra Amanda, assim, não desista dos seus sonhos, não, tá bom? Sim, Vai com em certeza, frente. Amanda. Expressa assim os seus sentimentos. E outra coisa, a medicina é difícil mesmo, mas se é a tua vocação, vai com fé, que vai dar certo. Tô aqui torcendo por você. É isso aí. Telespectadora não se identificou e diz assim: boa tarde, meu namorado pede pra eu ficar me justificando com quem eu falo. Isso é certo? Ele diz que fica com coisas na cabeça, acha que eu tô falando com outro. Todos os dias tenho que mandar print de quem eu converso.
a pessoa não se identificou, né? Isso parece muito uma relação mais abusiva, né? Então, é uma relação tóxica, como a gente estava dizendo, a partir do momento que essa pessoa fica tentando controlar a liberdade, a individualidade, né? A gente ter alguns acordos em certas medidas nas relações são importantes, né? Então, a gente contar um pouco do que a gente gosta, do que a gente faz e com quem a gente se relaciona, ter uma comunicação aberta nesse sentido e transparente, né? A transparência nas relações é muito importante, mas a partir do momento que o outro usa isso para controlar a gente, que o outro usa isso para manipular, né, a nossa vida, isso passa a ser extremamente tóxico. Isso pode desenvolver até alguns transtornos, algumas coisas muito graves na própria pessoa que está sofrendo essa violência. Isso é violência? É violento, é muito violento, inclusive. A telespectadora não se identificou e diz: boa tarde. E quando a gente usa a comunicação assertiva descrevendo nossas necessidades e o outro usa isso contra você? Por exemplo, numa sala de aula com alunos extremamente rebeldes e que fazem questão de quebrar as regras da instituição para afrontar, de que forma isso funciona na prática? É bem complicado, como eu estava dizendo, né? A gente não pode esperar só do outro, né? Então, a gente tem que adotar as nossas medidas, as nossas práticas. Só que a gente também tem que entender que o outro, ele não vai se comportar da forma como a gente espera, né? E em casos mais graves como esse, né? Que daí a gente já está ferindo as instituições, as regras e etc. Então, a gente já passa para uma situação de tomar outras medidas. Então, nesse caso, ela precisa procurar as pessoas que vão ser responsáveis por tomar essas medidas, né? Não é ela ali, não é a professora nessa situação que vai conseguir dar conta de sanar sozinha esse problema. Então, se for preciso encaminhar para a direção, se a direção precisar encaminhar isso para um acompanhamento, direcionar para os pais, etc., isso precisa ser feito. Meu marido, sempre que brigo com ele, fica calado e não fala nada. Isso me irrita muito. Passei 35 anos desse jeito e vejo que isso me prejudicou muito. Como mudar essa situação para me comunicar melhor? De novo, né? Não pensando em mudar o outro, mas o que eu posso fazer em relação a isso. A pessoa não conta muito como ela reage em relação a isso, mas muito provavelmente... Com 35 anos de história, ela já deve ter feito de tudo. De tudo. Fala alguma coisa, quero te ouvir, e o cara fica mudo. Ou então, você não vai falar nada, você tá me deixando louca. Vai falando tudo. E quanto mais a pessoa faz isso, mais a pessoa vai se fechar, né? Então, ela precisa colocar... De novo, a observação. Olha, eu percebo que você está muito calado. Quando você faz isso, né, nessa situação, então não culpar, você é sempre assim, você nunca conversa comigo, porque isso é julgamento, né? Então, eu percebo que você está calado nesse momento e eu me sinto muito mal quando você fica assim, né? Quando você age dessa forma, eu me sinto triste e eu preciso, e aí ela precisa reconhecer qual é a necessidade dela, o que ela precisa, é atenção, é carinho, é cuidado, enfim, é ser ouvida, é ser respeitada. E então eu preciso disso, né? A partir daí, a partir do momento que a gente colocou para fora, né, a gente precisa entender que o outro também tem o tempo dele, né? Então, a gente precisa fazer escolhas dentro das nossas relações que envolvem isso. Até que ponto isso é bom para mim, né? Até que ponto eu posso conviver e aceitar isso, porque o outro também tem a escolha dele. Né? Se ele não quer falar, se ele não quer se comunicar, eu posso chegar num momento que eu vou chegar à conclusão, isso eu não gosto, não é algo que é bom pra mim. É difícil esse negócio de relacionamento, né, Everaldo? Né, meninos? Não é difícil? Ou na casa de vocês reina a paz todos os dias? Mais ou menos, né? É tudo igual, né? É tudo igual. E a hora que a gente fala, quando eu falo aqui, parece que é super fácil, né? Isso que eu tava pensando aqui, Ana Lídia, você falando e eu pensando. É difícil, às vezes dá vontade da gente sacudir o outro, né? Mas não. Vamos manter a calma. É isso aí. E eu gostei do que você falou, sem julgamento, né? Porque amar a partir do que a gente gostaria que o outro fosse, não é amor, né?
É o que a gente gostaria. A gente tem que amar o outro como ele é. Como ele é, exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Foi bom, Cláudia, né? foi Deu ótimo. pra gente aprender? Agora vamos refletir e vamos tentar praticar uma comunicação não violenta. Ana Lídia Fonseca Zerbinati, ela está no escoladainteligência.com.br. Existe essa escola? Na verdade, é um programa de educação socioemocional em que nós ensinamos dentro das escolas, né? Nós trabalhamos com o ensino dessas habilidades, dentre elas, né, uma comunicação mais assertiva. Então, a gente trabalha empatia, que é se colocar no lugar do outro. Com as crianças? Com as crianças, desde os pequenininhos até o ensino médio, não é verdade? Ah, eu queria ter tido essa aula, gente. Que coisa Todos maravilhosa. nós devíamos ter tido essa aula, claro. escoladainteligência.com.br. Mas lá tem informação pra gente aprender Isso, um pouco entra a se lá no relacionar? site que a gente conta um pouquinho melhor como funciona o programa e aí as escolas podem entrar em contato para fazer a parceria com a gente. Nós damos treinamento para os professores, oferecemos um material didático, inclusive curso para os pais também. Isso. Temos aplicativos, porque hoje a gente fala que os pais precisam tanto quanto os alunos de aprenderem algumas habilidades. Com certeza. Muito obrigada. Eu que Foi uma agradeço, alegria te Cláudia. receber. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Tudo de bom pra Beijo, você, tchau, Ana Lídia. tchau.